tivesse mais saída. Tudo deve ser resolvido rapidamente. Faça o que seu coração pede e caminhe sempre para frente. Eu recebo neste momento a doutora Flávia Fairbanks, ginecologista e obstetra, e vai falar sobre os perigos da gestação nas trompas. Como vai, doutora? Muito obrigada pelo convite, estou ótima. Então, a gente vai conversar hoje a respeito de um assunto que não é muito do conhecimento do público, mas é de uma importância enorme, principalmente num casal que está querendo engravidar, que a última coisa que quer é que a gravidez desenvolva nas trompas, né? Exatamente. Por que a gestação pode ocorrer nas trompas? O que acontece no organismo? Então, na verdade, assim, o organismo feminino, ele parece que se prepara para a gestação desde o momento em que a menina começa a menstruar. Então, ela tem que ter todo um cuidado muito intenso com o seu aparelho reprodutor para que nada dê errado lá na frente, mas às vezes é uma preocupação que a menina não tem. Então ela acaba tendo múltiplos parceiros sexuais, ela se expõe a vários micro-organismos que podem levar a infecções, e tudo isso, se não for absolutamente bem cuidado e bem diagnosticado corretamente, ela pode desenvolver uma lesão irreversível nas trompas. E daí, quando ela nem se preocupa com aquilo, porque aquilo não dá muito sintoma, às vezes dá uma dorzinha, às vezes dá um corrimento, e ela vai deixando e a coisa vai passando. Depois de um determinado tempo, quando ela resolve engravidar, é que ela vai descobrir, às vezes, por uma gestação dessas que não dá muito certo, e nunca tem como dar certo, uma gestação nas trompas, que provavelmente ela deveria ter tratado antes. Então, o cuidado ginecológico é absurdamente importante, porque se não acontecer isso, ela pode determinar uma lesão irreversível no trato reprodutivo. Você disse a primeira gestação de uma mulher, né? De uma moça. Mas há mulheres que já tiveram outros filhos e que acaba gerando segundo, ou terceiro ou quarto filho, gerando nas trompas. Por que na mulher que já teve outros filhos pode ocorrer também? Então, porque não necessariamente essa exposição a um micro-organismo que pode ter lesado as trompas aconteceu no começo da vida sexual, antes da primeira gestação. Isso pode acontecer entre as gestações também. Então, uma infecção ginecológica não tratada em qualquer momento da vida pode vir a lesar a paciente futuramente. Outra coisa que é muito importante, que eu acho interessante a gente colocar, é a respeito da paciente que usa DIU. Então, assim, a paciente que usa DIU, ela não é que ela tem uma chance maior de gravidez nas trompas, ela tem uma chance maior de acaba tendo uma chance maior de engravidar nas trompas, porque nunca a gravidez acaba sendo dentro do útero. Então, quando o DIU falha, a gente tem sempre, por exemplo, a paciente usa DIU, vai lá na farmácia, traz a menstruação, ela faz um teste de gravidez, está positivo. O ginecologista tem que ser muito esperto em lembrar que essa gravidez tem uma chance maior de ter nas trompas, porque dentro do útero tem um DIU, então dificilmente essa gravidez estará dentro do útero. Então, a gente tem que estar alerta que ela pode estar na trompa também. Então, é perigoso a mulher que faz o teste de gravidezes que a gente compra na farmácia, fala, bom, eu estou grávida, e deixa por isso mesmo. Exatamente. Ela pode estar correndo riscos. Ela tem que começar um pré-natal imediatamente. Então, hoje em dia, não tem mais cabimento a paciente fazer um teste de gravidez e ficar esperando. Ela tem que procurar imediatamente o ginecologista, e na verdade eu acho que o momento de procurar o ginecologista é muito antes do que isso, né? Ela tem que se preparar para engravidar. Então a paciente tem que estar tomando uma série de vitaminas, principalmente o ácido fólico, que previne uma série de malformações do sistema nervoso do bebê. A paciente tem que ter um cuidado ginecológico, ela tem que ver se ela não tem nenhuma dessas coisas que possam estar lesando a sua trompa, um corrimento que não foi tratado, uma infecção pélvica, alguma coisa dessa. E depois disso, quando o organismo está todo certinho, é que o ginecologista fala, agora seu organismo está pronto para engravidar. Eu acho que o raciocínio tem que ser um pouquinho diferente. A nossa cultura ainda não é muito né? Não está ligado à prevenção. Né? Normalmente as pessoas se descobrem grávidas. Daí que elas vão escolher um obstetra e daí que elas vão começar alguma coisa, né? E às vezes pode ser meio tarde. Sem dúvida. Agora, uma gestação pode ir até o final quando gera nas trompas? Não. A trompa, para vocês terem uma ideia, ela tem a espessura de um dedinho. Não tem como a gente imaginar que um bebê de 3 quilos possa crescer num organismo que tem a espessura de um dedinho. Ela é muito fininha. A parte interna da trompa não tem mais do que 5 milímetros. Então, ela vai, o que acontece? O embrião fixa lá,
ele começa a desenvolver, então aquela trompa começa a dilatar, começa a inchar. Só que ela tem um limite de elasticidade. Isso acaba girando em torno mais ou menos do segundo mês de gravidez. A partir dali, ela não consegue mais, ela rompe. Isso pode dar uma hemorragia interna na paciente, ela pode até morrer. Então, sempre que a gente tem o diagnóstico de uma gravidez na trompa, não tem como, a pessoa tem que ser submetida a uma cirurgia. E essa cirurgia pode acontecer, ou ela libera essa trompa, então faz um cortezinho, abre a trompa, retira aquele saco gestacional e tenta fechar essa trompa novamente, para que talvez ela possa servir para uma gestação futura, ou então ela pode ter que tirar a trompa completamente, dependendo do grau de desenvolvimento, aquilo lá já estava... Então é perigoso uma gestação nas trompas. Exatamente, é muito perigoso, é sempre uma indicação de cirurgia, exceto se for pego numa fase muito precoce. Porque daí, se você tiver tido o cuidado de fazer um ultrassom e diagnosticar aquela gestação na trompa numa fase em que ainda o dano à tuba não foi tão grande, existe uma medicação que é um quimioterápico, então ele é usado, é uma droga que usa inclusive para quimioterapia, para câncer mesmo, que pode ser administrada na paciente, que tem a possibilidade de dissolver essa gestação na trompa sem que a paciente precise fazer uma cirurgia. Então isso acontece. E como essa paciente já teve uma gestação nas trompas, ela pode se repetir novamente? Pode. Então, por exemplo, o que acontece? A gente tem que ser muito cauteloso quando a gente opta por fazer uma cirurgia e tirar o saco gestacional e manter aquela trompa. Ai, que judiação, não vamos tirar essa trompa. Às vezes, aquela trompa já tem um dano tão grande que ela pode fazer a paciente ter gestação nas trompas ali de novo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes é melhor para a paciente que se remova a trompa para que ela fique só com a do outro lado funcionando que ela normalmente. Exatamente, ela continua fértil, exatamente. Porque as duas trompas funcionam, né? E as trompas têm uma mobilidade muito interessante, elas fazem como se fosse um balé. Então, assim, é lógico que o mais prático é a trompa pegar o óvulo do ovário do mesmo lado que ela. Mas às vezes a natureza é tão caprichosa que se a paciente tem uma trompa só e os dois ovários, a trompa pode fazer um balé. Então ela sai lá do outro lado e vai naquele ovário do outro lado para pegar o óvulo que foi ovulado, né? Então isso pode acontecer também. Então às vezes a paciente sai da cirurgia arrasada. E agora não vou ter jeito de ter mais filhos. Ou minha chance reduziu em 50% porque eu só tenho uma trompa. Não é esse o raciocínio. Tá? Ela continua fértil, praticamente tão fértil quanto ela era antes. Existe todo um tratamento, né? Como você disse, nível até de prevenção para que a mulher não tem esse tipo de problema. Sim, às vezes a gente tem um diagnóstico já tardio, já foi, né? Ou seja, pega assim, olha, a senhora já teve uma infecção, ou ela conta pra gente. 2, 3 anos atrás eu tive uma infecção, mas eu não me preocupei muito, eu não tratei, passou sozinho. Então esse negócio que passa sozinho, na verdade passa aquela fase mais grave. Mas a fase mais insidiosa, que é esse dano permanente, pode ficar. Ou então a gente previne, né? Se a paciente tiver o cuidado, ela tem o ginecologista dela e ela percebeu alguma coisa diferente, e essa coisa diferente que eu acho importante a pessoa saber é o seguinte, é uma mudança na secreção vaginal. Então, assim, um corrimento, que mulher é muito fácil ter corrimento e achar que não tem nada, não sabe, né? Que é uma infecção. Exatamente. Então, a orientação nem é obrigação dela saber, a obrigação é do médico, né? Mas seria interessante que ela procurasse o médico, não vá direto na farmácia, compra um creminho qualquer com o balconista, aplica qualquer coisa, porque às vezes você perde a oportunidade de fazer um tratamento que vai evitar uma situação complicada na Esse corrimento pode estar indicando que é uma infecção? Exatamente. Esse corrimento pode não ser